Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer esse pano de prato feito com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Vamos aprender? Cortei os retalhos na medida de 9 centímetros por 2,5 centímetros e de 2 em 2 coloco direito com o direito do tecido, rente na parte de cima e também na lateral. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou marcar para vocês com lápis o movimento que a gente vai fazer na máquina de costura. Desço costurando com a distância de um pé de máquina. Antes de terminar o tecido de baixo, deixo a agulha baixa, viro o tecido e continuo costurando. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Fica aproximadamente a distância de um pé de máquina sem costurar, que é onde a gente vai emendar o próximo parzinho. Faço esse processo com todos os retalhos de tecido. Essa técnica eu conheço como espinha de peixe. Deixa aqui embaixo nos comentários como você conhece essa técnica na sua cidade. Eu acho super legal porque dá para reaproveitar retalhos bem pequenos de tecido. Se você é novo aqui no canal, tem playlist com vários modelos de pano de prato diferente, um mais lindo do que o outro. Dá uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Começo a costura com um pequeno retrocesso, desço costurando com a distância de um pé de máquina. Antes de terminar o tecido de baixo, deixo a agulha baixa, viro o tecido, continuo costurando e finalizo com um pequeno retrocesso. Todos os pares, o tecido de baixo tem que ficar com a distância de aproximadamente um pé de máquina sem costurar, que é onde a gente vai emendar um parzinho no outro. Para emendar os pares, eu passo primeiro a costura em uma das laterais do tecido, para depois vir costurando a outra lateral. Livro o tecido de cima, o triângulo de baixo eu abro deixando em linha reta. Posiciono direito com o direito do tecido, rente nas laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo retrocesso no começo e também no final. Viro. Agora eu vou pregar a lateral do outro retalho. Desço o tecido, deixando rente a lateral. Você pode costurar a partir do final da costura ou descer costurando de fora a fora. Sempre deixando a distância de um pé de máquina e não esquecendo do retrocesso para não desmanchar os pontinhos. Agora vamos pregar na parte de baixo o próximo parzinho. Sempre a lateral que eu vou pregar, eu livro o tecido, posiciono direito com direito, rente na lateral no começo. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Viro, prego a outra lateral. Sempre deixando o tecido rente. Não precisa puxar o tecido para não ficar repuxado a costura, você apenas arruma. Faça esse processo até ter o tamanho suficiente do pano de prato. Passo no ferro de passar roupa. Depois de emendar todos os tecidos, eu deixei a distância de 5 centímetros do bico, cortei em linha reta e esse retalho que eu cortei, eu coloquei na parte de baixo, usando o mesmo processo. Corto também as laterais em linha reta. Emendando a parte de baixo da espinha de peixe, ficou com um tamanho de 4 centímetros a menos do que o pano de prato. Para dar acabamento nas laterais, cortei 2 vezes com a largura de 6 centímetros. A altura eu deixei um pouquinho a mais da altura da espinha de peixe para poder acertar depois da máquina. E para dar acabamento na parte de cima e também na parte de baixo, cortei 2 tiras. Medi a espinha de peixe mais os 6 centímetros da lateral e cortei a tira. Por que eu não estou passando para vocês as medidas certinhas? Dependendo da região que você compra o pano de prato, vem uma medida diferente. E se eu passar aqui para vocês a medida que eu usei para fazer esse pano de prato, provavelmente não vai dar certo
quando você for comprar na sua região. Então eu estou ensinando vocês como fazer na medida do pano de prato que vocês têm disponível na região de vocês. Emendei a parte de baixo, fazendo o mesmo processo, dobro ao meio, dou uma leve vincadinha, alfineto na marcação. Com o lado direito do tecido virado para o lado de baixo, coloco rente na lateral, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, corto o excesso do tecido, faço o mesmo do outro lado. Viro o tecido com o lado direito para o lado de cima. As tiras maiores eu prego com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, passo uma costura do lado de cima. Na outra lateral, dobro a tira ao meio, avesso com avesso do tecido, posiciono rente à lateral do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. O tecido que está sem a dobra é o que vamos pregar no pano de prato. Dobro o pano de prato ao meio, vinco. No vinco do tecido é onde vamos colocar o alfinete, que é o meio do nosso barrado. Posiciono ele com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na barra, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Desse jeito, ficou no meio o nosso barrado. Viro, em cima da emenda, passo uma costura. Deixo bem certinho o tecido, alfineto para não sair do lugar. Passo uma costura na emenda, depois venho passando uma segunda costura na parte de cima. Viro com o lado avesso virado para o lado de cima, corto o excesso do tecido, dobro 2 vezes a lateral do pano de prato, passo uma costura de fora a fora, fazendo um retrocesso no começo e também no final, faço o mesmo do outro lado. E ficou assim o nosso pano de prato. Olha só que lindo! E o melhor de tudo que foi feito usando retalhos de tecido. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou e não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.